Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos, mas abençoe abrindo o entendimento de cada um, abrindo o entendimento de cada um de vocês. Com licença, um instantinho só. Porque se você não entender, se nós não entendermos a vontade de Deus, como que nós vamos fazer a vontade dele? Impossível, impossível. Mas quando nós entendemos, nós temos condições para obedecer. Nós temos condições. Nós temos falado sobre o perdão. E esse assunto é um assunto, assim, extremamente importante. Parece uma coisa, assim, que, sabe, não agrada. Não agrada a todos, claro. Especialmente aqueles que, presta atenção, não agrada a todos. Especialmente aqueles que são crentes. Que são crentes no Senhor Jesus. E ainda assim, porque pensam, eu vou na igreja, eu sou fiel nas minhas ofertas, os meus dízimos, eu sou fiel, eu não vivo no pecado, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não vivo na mentira, nada disso. Porque elas pensam assim, poxa, eu estou bem. Essa sensação de fazer a obra de Deus, a sensação de não estar adulterando, roubando, fornicando, ou seja lá o que for, isso faz com que a pessoa se diga, eu sou justa diante de Deus, tenho certeza da minha salvação. Só que, um detalhe, se ela mantém dentro de si um sentimento mau, um sentimento de rancor, de mágoa, por causa de uma injustiça sofrida por uma determinada pessoa, e ela conserva aquela mágoa, ou mesmo até o desejo de vingança, ou mesmo que alguém venha se vingar ou machucá-la ou fazê-la mal só pelo prazer de ter sido, prazer da pessoa que foi ofendida, ter o prazer de saber, não, ela pagou, tá vendo? Ela pagou, ela fez comigo, agora ela pagou. Esse sentimento, minha amiga, meu amigo, é mortal. É mortal. Não sou eu que estou inventando, criando, nada disso. É a palavra de Deus. A palavra que todo mundo conhece. Quem é que não conhece, por exemplo, a oração do Pai Nosso? Todo mundo conhece. Todos fazem essa oração. A gente aprende essa oração até mesmo dentro da Igreja Católica. Vai lá, a gente cometeu um pecado, o padre diz, vai lá, reza 10 Ave Marias e 10 Pai Nossos. Isso foi o que aconteceu comigo na minha infância. Então a gente já sabe a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso, Jesus diz assim, lá, depois de fazer oração, no meio da oração diz assim, e perdoa-nos as nossas dívidas. E dívidas não é você está devendo, ele me perdoou, então não vou pagar essas dívidas. Não, aqui dívida não se trata de dinheiro ou de favores, não. Dívidas são os pecados. Perdoa-nos. Ele pede para perdoar a pessoa, pede para perdoar os pecados.
Porque que dívida nós teríamos com Deus senão os nossos pecados? Não é verdade? Então, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aí, Jesus, depois, logo em seguida, diz: e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. O mal é o diabo. Livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Pronto. Terminou a oração do Pai Nosso e Jesus então ensina, complementa. O Senhor Jesus dá um toque final na sua oração, porque ele diz assim, no versículo seguinte, logo no versículo seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, tá vendo? As dívidas aqui são ofensas. Ofensas. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. O que você entende por isso? Você entende o que eu entendo. Está claro. Não tem que interpretar isso aqui, ou tem que interpretar. Qualquer um sabe disso. Qualquer pessoa leiga, qualquer pessoa que é incrédula, entende perfeitamente essas palavras. Duvido que qualquer ser humano que leia esse texto não vai entender. Não precisa ser crente, não. Qualquer pessoa vai entender que se eu perdoar, eu vou ser perdoado pelo Pai. Se eu não perdoar, eu tampouco vou ser perdoado pelo Pai. Ora, se eu não sou perdoado pelo Pai, então minha vida está acabada. Não existo. Eu já morri para o Pai. Porque foi assim que aconteceu com Adão e Eva. Quando Deus falou para Adão: olha, não toques naquele fruto, porque no dia que tocares naquele fruto, certamente morrerás. Certamente morrerás. E a morte que Deus estava falando não era simplesmente da morte da carne, não, do corpo, não. Se trata da separação de Deus. E realmente o homem foi separado de Deus. Deus o separou de si, porque o homem entrou no pecado. Então, você acha que uma mágoa, um ressentimento, que é uma dívida que nós temos, às vezes, para com as pessoas, não é um pecado? Você acha que não é pecado? Você acha que pode carregar essa mágoa para a eternidade, conviver com Deus, que é perdão? Deus é perdão. Se Ele perdoa a mim, obrigatoriamente eu tenho que perdoar aqueles que falham comigo. E eu dei um exemplo da minha própria vida. Aliás, não foi uma vez, não, foram várias vezes. Várias vezes. Eu falei de uma situação que a igreja estava enfrentando num determinado país e etc. E eu fiquei muito aborrecido, eu fiquei irado, eu fiquei revoltado, eu pedi para Deus fazer descer fogo, não desceu fogo. Eu pedi para Deus abrir a terra e aqueles que estavam se revoltando, enfim, que caíssem. Eu fui implacável, eu pedi juízo, nada aconteceu. Nada aconteceu. E isso levou anos, e nada resolveu. Até que um dia eu estava deitado, não dormindo, mas me preparando para dormir, quer dizer, pensando nas coisas de Deus. Quando eu vou dormir, normalmente, antes de dormir, eu penso nas coisas de Deus, na palavra de Deus. E quando eu acordo, também penso.
Então, naquele momento, Deus falou comigo: perdoa. Perdoa. Como é que eu posso perdoar? Como é que eu posso perdoar uma pessoa que me fez mal, me quer mal? Como é que eu posso perdoar uma pessoa que está me fazendo mal? Aí é que está o segredo, minha amiga, meu amigo. Essa é a cruz que nós temos que carregar. É uma das partes da cruz, um pedacinho da cruz que a gente carrega. O coração, o meu coração dizia: não é justo. Como que eu vou perdoar uma pessoa que está me fazendo mal, fazendo outras pessoas também mal? Como, meu Deus, como é possível isso? Aceitar essa situação? Ele diz: perdoa. Como que eu posso perdoar? O Espírito Santo já me ensinou. O meu coração, se eu esperar sentir no meu coração vontade de perdoar, eu nunca vou perdoar, porque o coração é enganador, é corrupto, é cruel, é mau. O próprio Deus fala isso lá em Jeremias. Desesperadamente corrupto e cruel, mau, perverso é o coração. Então eu não poderia dar ouvidos à voz do coração, mesmo sentindo dentro do coração raiva. Então eu orei por aquelas pessoas. Isso não foi hipocrisia, não. Isso não é hipocrisia, não. Porque eu não posso controlar os sentimentos do meu coração. Nem você. Quem é que pode controlar os sentimentos do coração? Quantas pessoas amam aquelas que a desprezam? E quantas pessoas que desprezam e são amadas por essas pessoas? A gente não controla o coração. A gente não tem como controlar. Eu não posso... Você já deve ter experimentado isso. Olha, eu quero te amar, mas eu não consigo. É a coisa que está aqui dentro. Como é que eu vou amar uma pessoa que o meu coração rejeita? Mas aqui na cabeça, a gente tem consciência do que deve fazer, deve obedecer. Jesus disse: perdoa. E quando ele manda perdoar aos nossos ofensores, é porque nós temos capacidade de perdoar. Mas como, bispo? Eu posso perdoar se o meu coração sente revolta, mágoa? Se você der ouvidos aos sentimentos do seu coração, você não vai perdoar nunca. Mas se você usar a cabeça, a inteligência, o seu espírito, sabedoria, e disser: ó Deus, o meu coração não sente vontade de perdoar, mas eu, em obediência, minha cabeça, o meu querer, o querer do meu espírito, quero obedecer a tua palavra, eu perdoo fulano. Ainda que eu não sinta, eu peço que o Senhor abençoe esse fulano, essa criatura, abençoe ela. Eu oro por ela. Quando a gente fizer isso, quando a gente faz isso, a mágoa desaparece. Porque Deus está vendo o nosso esforço em querer obedecer a sua palavra, mesmo contrariando os sentimentos do coração. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Isso é muito sério. Você imagine, Jesus veio ao mundo, deu a sua vida, a sua alma. Ele deu a sua vida pela minha vida, para que eu pudesse ser perdoado. Jesus é o nosso intercessor, o nosso advogado diante do juiz. Então, quem obedece a sua palavra está inserido em Jesus, está em Jesus. Não é quem sente a palavra de Jesus, é quem obedece a palavra de Jesus. Tem o seu nome escrito no livro da vida, seu novo nome escrito no livro da vida.
Mas quem não obedece a palavra do Senhor Jesus, que é a palavra de Deus, quem não obedece o seu advogado lá no céu, que é filho do juiz supremo, então está correndo o risco de ter o seu nome riscado do livro da vida. É isso aí. Essa foi a palavra que Jesus enviou para o anjo da igreja de Sardes. Vamos ver aqui em Apocalipse, capítulo 3. Lá no capítulo 3, Jesus fala ao anjo da igreja que está em Sardes. Esse anjo era o líder da igreja. Então ele diz assim: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Eu sei que você ganha almas, eu sei que você prega o evangelho, eu sei que você ora pelos enfermos, eu sei que você faz a obra de Deus. Ele diz: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Quer dizer, separado de mim. Está aqui escrito. Foi Jesus que falou. E veja que Jesus foi pessoalmente ao anjo da igreja. Ele não mandou um anjo como ele fez no caso de Zacarias e Isabel. Não, ele mandou, ele pessoalmente foi até o anjo da igreja em Sardes. Com respeito a Zacarias, ele mandou um anjo Gabriel, ir dar o recado para Zacarias. Mas aqui, ele mesmo, Jesus, pessoalmente, foi até ao anjo, que não cita o nome desse anjo, que é um líder espiritual, que representava a igreja de Sardes, que era o dirigente da igreja de Sardes. Ele disse: conheço as tuas obras, quer dizer, mesma coisa que ele falou com a igreja lá em a primeira igreja. Deixa eu ver. A primeira igreja. Ele falou com a primeira igreja assim. Capítulo 2. Ao anjo da igreja de Éfeso, ele diz: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Veja só. E sofreste e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Aqui na igreja de Sardes é a mesma coisa em outras palavras. Conheço as tuas obras, de que tens nome, de que vives, mas estás morto. E é isso que acontece com muito crente, muito evangélico, muitos evangélicos. Eles fazem o trabalho físico, mas o espiritual não fazem. Obedecem parte da palavra de Deus. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Estão pregando o evangelho por aí. Porém, não estão vivos, estão mortos. Quer dizer, separados de Deus. Por quê? Ele diz aqui assim: conheço as tuas obras que têm nomes de que vives, mas estás morto. Ser vigilante confirma os restantes que estão para morrer, quer dizer, os restantes que estão morrendo também, diante do anjo, da igreja, do líder. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de meu Pai, diante de Deus. Aí ele diz assim: lembra-te
do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Aí ele diz, se não vigiares, virei sobre ti como ladrão. Não saberás a hora sobre ti, que sobre ti virei. Aí ele diz assim, mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, quer dizer, as pessoas que estavam andando de branco, estavam limpas. E comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. Aí ele diz, ao que venceu ou o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Olha só, quando a gente é perdoado por Deus, o nosso novo nome é escrito no livro da vida. Assim como quando a gente nasce aqui na terra, nós temos um nome, nossos pais nos dão um nome e é registrado em cartório, para que a gente viva, a gente tenha uma identidade aqui na terra. Quando a gente morre, então essa identidade se apaga, porque nós morremos, saímos da terra e entramos no outro reino. Se nós somos salvos, então nós vamos para o reino de Deus, o reino dos céus, que existe um livro chamado Livro da Vida. Nesse livro da vida é escrito um novo nome. Então você, eu, todos os que são perdoados por Deus, por causa da morte de Jesus, por causa de terem aceitado Jesus como Senhor e Salvador, e Senhor significa que obedece a sua palavra. Então, estes que têm um novo nome escrito no livro da vida, quando saem daqui da terra, quando perdem a identidade deste mundo, recebem uma identidade nova no reino dos céus. Mas Jesus está falando para esse anjo de Sardes, esse anjo que com certeza é desobediente. Ele diz assim, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Quer dizer, mesmo tendo o batismo com o Espírito Santo, mesmo sendo servo de Deus, eu corro o risco de ter o meu nome riscado do livro da vida. Por isso, minha amiga, meu amigo, eu cuido da minha salvação, eu temo pela minha salvação, eu guardo a minha salvação. Esse temor que eu tenho para com a minha salvação representa o temor que eu tenho para com Deus, na obediência à sua palavra. Então, nós não podemos esquecer que Jesus, quando fala aqui na oração do Pai Nosso, ele ensina, Mateus capítulo 6 e versículo, ele diz aqui no versículo 14, ele diz assim, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. É interessante que a gente entende aqui o seguinte, Jesus não precisava falar a segunda vez. Quando ele fala a primeira vez, olha, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então, para um bom entendedor, um pingo é letra, não é? Pois é. Então, isso já quer dizer tudo. Bom, se eu perdoar aos homens as ofensas deles para comigo, então eu estou perdoado. Mas aqui
eu concluo, se eu não perdoar, eu também não vou ser perdoado. Mas Jesus fala isso para deixar claro, limpo, transparente, para que ninguém venha ter uma má interpretação. Porque aqui é assim, toma lá, dá cá. Ou é ou não é. Ou vai ou racha. Quem tem o nome escrito no livro da vida e obedece, continua obedecendo até a separação lá do mundo, da terra, para o reino de Deus, o reino dos céus, então esse vai estar comigo andando de branco. Mas, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Está vendo você que está me ouvindo aí, me assistindo nesse momento, você que crê em Jesus, você manda o demônio embora, você cura as pessoas, você prega o evangelho, você visita os enfermos, você vai nas prisões visitar os detentos, você é uma pessoa caridosa, bondosa, generosa, uma pessoa com um coração enorme de bom, mas se você tem algum queixume, alguma mágoa, por menor que seja, de quem quer que seja, mesmo que a pessoa esteja errada, mesmo que a pessoa machucou você, aquela pessoa fez o seu lar desabar, ela arrancou o seu marido de casa, destruiu a sua vida, ela arrancou a sua esposa de casa, destruiu a vida do marido, os filhos ficaram perdidos, ela destruiu o seu casamento. Como que eu vou perdoar uma pessoa dessa? O bispo. Pois é, mas aqui Jesus não está falando, ele não está dando uma sugestão, ele está mandando. Ele está mandando perdoar. Sabe por quê? Porque se você perdoa, o Pai Celestial vai perdoar você. E o que importa é isso, é o perdão do Pai. Não é o perdão das pessoas para comigo, não é. Eu perdoo todos. Se as pessoas quiserem continuar me odiando, me censurando, me criticando, me chamando de velhaco, de usurpador, para mim não interessa. Eu deixo para lá. Eu perdoo a todos. Por quê? Porque eu não sou burro. Desculpa a expressão, minha amiga, meu amigo. Eu fico irritado. Eu não sou burro, estúpido, de lutar com todas as minhas forças para me manter na fé e por causa de um ressentimento, de um coração enganador, que é o meu coração, o nosso coração, eu vou perder a minha salvação eterna. Não, minha amiga. Eu vou obedecer até o fim. Eu vou até o fim obedecendo. Eu sei que o diabo vai tentar, vai fazer de tudo para me irritar, para me tirar do sério. Mas a minha cabeça, a minha mente, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a mente do Senhor Jesus. A minha mente diz não perdoa, e eu perdoo. E perdoo com prazer. Eu perdoo e até oro pelas pessoas que me fizeram ou me fazem mal. Eu não me importo. O que me importa é obedecer ao meu Senhor. O coração, deixa ele para lá. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Eu sei, porque lendo os comentários desse assunto de perdão, eu vejo que muitas pessoas até já partiram para a eternidade e por causa da falta de perdão, essas pessoas com certeza estão alijadas, separadas de Deus. Jesus falou, repito aqui, para o anjo da igreja em Sardes, muito forte isso. Isso é um ensinamento preciosíssimo. Ele diz assim para esse anjo: tens nome de que vives
e estás morto. Não é morto fisicamente, mas espiritualmente. Tens nome de que vives e estás morto. Ele está falando com um anjo. Ele não está falando com um membro da igreja, não. Ele está falando com o próprio pastor, o bispo, o arcebispo, o cardeal, seja lá o que for. Ele está falando com o líder. Se o líder tem nome de que vive, mas está morto, imagine os membros da igreja desse líder. E ele fala, ele diz que ser vigilante e confirma os restantes que estão para morrer. Olha só, confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Arrependimento, minha amiga, é você dar uma guinada de 180 graus. Você está indo na direção do norte e você se arrepende de ir para o norte, então você vai para o sul. É isso que é arrependimento. Arrependimento não é sentimento, eu estou sentindo, não. Arrependimento é uma atitude, uma decisão. Então, quando eu decido perdoar, não me interessa se o coração gosta ou não gosta. O que me interessa é obedecer à palavra do meu Senhor. Do contrário, eu terei o meu nome apagado, riscado do livro da vida. Então, a questão do perdão é uma questão de salvação pessoal, é salvação da sua alma. Não interessa se as pessoas merecem ou não merecem o seu perdão. O que importa é você perdoar. O que interessa é você dar. Não ficar pensando se a pessoa aceita ou não, merece ou não merece. Se elas merecem, se não merecem, isso não é problema nosso. A minha obrigação é perdoar. Amiga e amigo, eu falo isso, eu falo com tanta convicção, com tanta certeza do Espírito Santo, que eu coloco dentro de mim um propósito, meu Deus, guarda-me. É a minha oração, guarda-me de não cair nessa tentação desgraçada que é o desejo de vingança. Porque a vingança é como se você tomasse um veneno formicida e esperasse que a pessoa que você tem raiva morresse. Não, é você que vai morrer. Então, cuide, guarda o seu coração. A Bíblia fala sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda, proteja-o. Proteja-o. Proteja-o desses sentimentos fúteis, inúteis, cruéis, como mágoas, vingança, desejo de... Não, eu quero o bem de todos. Eu perdoo a todos. Todos. Não importa se merece ou se não merece. O que me importa é ficar livre, limpo, coração limpo, vazio de qualquer ressentimento. Pelo amor de Deus, minha amiga e meu amigo, você entende bem o que foi falado. Você entende perfeitamente, porque não há como a pessoa dizer, eu não entendi isso aqui. Não é questão de interpretação, é só simplesmente usar um pouquinho só a cabeça. Jesus disse, por quê? Porque, lá versículo 6, Mateus 6 e 14, 13, se eu não me engano. Não, 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas,
também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. É por isso que tem muito crente fanático, muito crente endemoniado, muito crente que se diz profeta, muito crente que manda demônio embora, mas está cheio de demônio. É muito crente falso. Por quê? Porque tem nome de que vive diante das pessoas, porque faz obra, faz caridade, faz isso, faz aquilo outro. Mas dentro de si tem um coração sujo, um coração completamente rebelde contra Deus. Porque não quer perdoar. Se Deus me perdoa, como que eu não posso, como que eu não vou perdoar aos meus ofensores? Eu pergunto a você, Deus é perdão, Deus é amor, Deus é perdão. O amor perdoa, o perdão é amor. E é isso que Deus quer de cada um de nós. E nós podemos perdoar. Se a gente não pode perdoar no coração, mas na cabeça a gente pode. Eu perdoo aquela pessoa. Eu posso confessar isso, eu posso falar isso. Não é isso que nós estamos fazendo? O jejum de Zacarias, falar o que é bom, só falar o que é positivo? Pois é isso. Eu posso falar positivamente em favor daquelas pessoas que me odeiam. Seja abençoado. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Graças a Deus. Graças a Deus. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Desculpa a minha forma de falar, de ser, mas eu sou o que sou, eu sou assim mesmo. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, paciência, mas eu vou continuar falando aquilo que eu creio, que eu acredito, que eu vivo. Eu não só acredito e prego, mas eu vivo isso aí. Porque de quando em quando vem as tentações. Mas a gente tem aqui a palavra de Jesus que nos anima a obedecer, dizendo: se perdoardes aos homens. Por quê? Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Sabe, amiga e amigo, essa é a verdade que liberta. Muitas pessoas são enganadas pelos espíritos imundos porque elas estão com o coração cheios de engano, de mentira, ilusões. Porque elas ouvem mais a voz do coração do que a voz da consciência. Elas ouvem mais a voz do coração do que a voz da razão, que é a cabeça. E por isso são crentes endemoniados. São crentes endemoniados. Porque não perdoam as ofensas das outras pessoas. Ou não perdoaram, ou não perdoam. Entendeu, amiga e amigo? Deus abençoe você. Deus abre o seu entendimento. Deus dê coragem a você para perdoar. Mesmo com lágrimas nos olhos. Mesmo que o coração grite: não, eu não perdoo, eu não perdoo. Mas você na sua cabeça: eu perdoo, pronto. Então é uma guerra entre você, um conflito entre você, sua cabeça e o seu coração. Se você seguir o seu coração, você vai para o inferno. Se você seguir a sua cabeça de acordo com a palavra de Deus, você pode ter certeza, você vai andar de branco com o nosso Senhor Jesus e o seu nome nunca vai ser apagado do livro da vida. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome de Jesus. Amém.